E aí, gente, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui para vocês uma questão de geometria plana, uma questão difícil, mas uma questão extremamente simples, né, de enunciado. Observem só, eu tenho aqui um triângulo, está dividido em 4 áreas, 3 são triangulares e essa quarta aqui, esse restante, que é um quadrilátero meio assimétrico, né? Eu quero saber quanto que vale essa área X aqui, tudo bem? Isso é uma questão de Olimpíada, inclusive, então assim, não é um negócio fácil, mas vocês vão ver que é uma questão que usa conceitos extremamente simples de geometria plana, então ela é muito acessível, vamos falar assim, né? Então, tentem fazer aí, descubra aí o valor de X, deixem aí a resposta nos comentários, depois vocês voltam para ver a resolução. Não se esqueçam já de deixar o like nesse vídeo e inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Beleza, gente? Então vamos começar aqui o nosso problema. Olha só, a grande dificuldade dessa questão é que eu não tenho quase nenhuma informação, né? E a primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, é fazer uma cópia dessa figura, para a gente conseguir escrever em cima dela sem fazer muita bagunça. Então, deixa ele aqui para baixo e vamos começar o nosso problema aqui. Beleza. Bom, eu vou apagar esse X aqui, que ele já fez o que tinha que fazer. E agora nós vamos começar. Eu não sei o lado desse triângulo, né? Eu não sei nada, eu só sei essas áreas. Então eu tenho que trabalhar com essas áreas de alguma forma. E aí o que eu vou fazer? Para a gente ficar bem organizado, eu vou dar uns nomes aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse cara aqui de A, eu vou chamar esse cara aqui de B, esse aqui de C, esse aqui de M, esse aqui de N, tudo bem? E esse ponto aqui nós vamos chamar ele de O. Tudo bem. Aí eu consigo me orientar melhor aqui. Gente, pensem o seguinte. O que é a sacada dessa questão? Se você tem um triângulo qualquer, então vamos fazer aqui um triângulo bem mais ou menos, e ele tem uma seviana que divide ele em dois. Então eu traço aqui uma seviana, eu acabei de dividir esse triângulo em dois triângulos. Um com base, vamos falar aqui, X, o outro com base Y. Tudo bem? Todos esses três triângulos, esse da esquerda, esse da direita e o triângulo como um todo, eles têm a mesma altura, não é? Então a altura aqui, ó, é uma altura H, vamos falar, né? Então eu consigo calcular a área de cada um. Eu sei que essa área aqui, ó, S1 e aqui S2. Eu sei que a área S1 ela é base X vezes a altura H dividido por 2. A área S2 ela é a base Y vezes a altura H dividido por 2. Então observem só, essas duas áreas elas são diretamente proporcionais às bases, né? Porque como a altura é a mesma, a proporção vai estar direta com as bases. E na nossa área S1 mais S2, ela vai ser simplesmente a área total do nosso triângulo, né? A área S. Então, quando um triângulo ele tem uma base aqui x mais y e ele é dividido, né, em dois triângulos com base x e y, essas áreas são proporcionais às bases. Isso é fundamental para a nossa questão. Vocês vão ver isso aqui agora. Porque observem só, vou apagar isso aqui. Eu tenho a seguinte área, olha só, o triângulo NOC, a área dele é 4. O triângulo OCB, a área dele é 8. Então, o triângulo NCB foi dividido em dois triângulos com áreas proporcionais umas às outras, né? Proporcionais às respectivas bases. Então, olha só, esse cara aqui, a área vale 4. Esse cara aqui, a área vale 8. Ou seja, essa base, se eu chamar ela aqui de, vamos falar, sei lá, L, esse cara aqui, deixa eu escrever embaixo, esse aqui é L, esse obrigatoriamente tem que ser 2L. Por quê? 8 é o dobro de 4, né? Então, essa área aqui é o dobro dessa, essa base tem que ser o dobro dessa. Vocês concordam comigo? Porque a altura é a mesma. Isso ajuda muito a gente, porque agora que eu fiz isso, eu consigo usar esses dois segmentos como bases de possivelmente dois novos triângulos e achar mais áreas aqui proporcionais. Como que eu vou fazer isso? Se a gente olhar o triângulo ABN, observem que ele pode ser dividido em dois triângulos cujas bases são L e 2L. Como que eu posso fazer isso? Basta eu traçar esse segmento aqui. Olha só. Se eu traço a partir desse vértice encostando no ponto O, observe que a seviana AO, ela divide o meu triângulo nos triângulos AON e nos triângulos ABO. Vocês concordam? E aí o que eu sei? Eu sei aqui que a área, vamos falar assim, ó, a área do triângulo AON ela é igual a metade da área do triângulo AOB, porque eles têm a mesma altura e as bases são proporcionais, certo? Ok. E essa área eu consigo fazer o quê? Eu posso chamar esse cara aqui, ó, de A, e eu sei que esse pedaço como um todo tem que ser 2A. Vocês concordam? Porque é o dobro. Se aqui eu tenho 7, então só sobra aqui, ó, 2A menos 7. Tudo bem? Isso já me ajuda muito, porque a minha área X, eu acabei de dividir ela na área de dois triângulos, né? No triângulo AON e no triângulo AOM. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu já usei a proporção desses dois segmentos, né? Desse cara com esse cara. Agora eu vou usar a proporção desses dois segmentos aqui, ó. Desse cara aqui
com esse cara aqui. E eu já tenho dois triângulos que tem essas bases, né? Eu tenho o triângulo AOM e o triângulo AOC. Então, eu sei o seguinte, esse segmento ele é proporcional a 7, então eu vou chamar ele aqui de 7K, por exemplo. E esse aqui é proporcional a 8, eu vou chamar ele de 8K, ok? Ficou um pouquinho ruim aqui, vou escrever de novo, 8K. Beleza, então eu sei que a área do triângulo AOM, se eu dividir ela pela área do triângulo AOC, eu sei que isso aqui tem que estar na razão de 7K sobre 8K. Ou seja, tem que estar na razão 7 sobre 8, né? Ou seja, isso aqui é igual a 7 sobre 8. Aliás, vou deixar assim. Vou escrever o seguinte. Qual que é a área do triângulo AOM? É 2A menos 7, né? Isso aqui é 2A menos 7. Qual que é a área do triângulo AOC? É A mais 4, né? Então, isso aqui dividido por A mais 4 tem que ser igual a 7K sobre 8K, dá 7 sobre 8. Então, isso aqui é 7 sobre 8, tudo bem? Agora, nós só temos que fazer essa conta, né? Se a gente multiplicar cruzado aqui, eu vou ter 8 vezes 2A, 16A. Então, fica aqui, ó, 16A. 7 vezes 8, 56, então menos 56. Isso aqui tem que ser igual a 7A mais 28. 7A mais 28. Passando o 7A para a esquerda e o 56 para a direita, eu vou ficar com 9A igual a 56 mais 28 dá 84, né? Isso aqui é igual a 84. Ou seja, o meu A ele é igual a 84 dividido por 9. Isso tudo é divisível por 3, né? 84 dividido por 3, isso aí vai dar 28, né? Isso, 28. Então, isso aqui é igual a 28 dividido por 3. Lembra que eu não quero A, eu quero X, né? O X é essa área como um todo aqui. Ou seja, a minha área X, chegando aqui um pouquinho para cima, o meu X ele é simplesmente A mais 2A menos 7. Ou seja, ele é 3A menos 7. Isso é a mesma coisa que 3 vezes, esse igual aqui ficou bem feio, né? Isso é igual a 3 vezes 28 sobre 3 menos 7. Bom, esse 3 corta com esse 3, 28 menos 7 é exatamente igual a 21, que é a nossa resposta. Tudo bem? 21 é uma resposta bem simples, né? bem bonitinha aqui, que é a resposta do nosso problema. Um problema que vocês podem ver que muito simples em questão de conta. Nós fizemos aqui uma relação entre duas áreas e fizemos ela 2 a 2, né? Primeiro usando essas duas bases aqui, depois essas duas bases aqui. Aliás, foi na ordem contrária, né? Mas vocês entenderam. E vocês podem ver aqui, de novo, um problema super simples. Não é que é um teorema muito complexo, um problema de Olimpíada que a gente só usa conceitos básicos, né? Por isso que essa é uma questão que eu acho muito bacana. Então, digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa questão, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.